Olá, eu sou Jeff, o seu professor de inglês, e hoje falando em português para ensinar para os brasileiros e também para falantes de língua inglesa que quiserem recordar esta estrutura gramatical do idioma inglês. Simple past, irregular verbs. Passado simples, verbos irregulares. Nós estudamos anteriormente os verbos regulares e percebemos que eles são marcados por uma terminação. Esta terminação recorrente é ed. Estudamos ali o verbo to talk, talked, e a terminação em ed, love, amar. Loved, com ed, então o verbo estaria no passado. Close, que é o verbo fechar, closed, então com ed o verbo estaria no passado. Este é o passado do verbo to do. O verbo do, digamos assim, é o verbo fazer. Eu poderia colocar ed e dizer doed. Não. Isso estaria muito errado. Ele tem um passado específico. O passado de do é did. Então, é um passado irregular. Se eu não posso aplicar a regra regular, onde se coloca ed, e ele tem uma outra forma, então ele é um verbo irregular. O que eu terei que fazer, então? Eu terei que conhecer os verbos irregulares, aqueles que não têm passado em ed. Eu tenho uma boa notícia para você. A maioria tem passado em ed. Alguns não têm passado em ed. Este aqui é um exemplo de um verbo que não tem passado em ed. O passado do verbo do é did. Irei conjugar então este verbo no passado. O passado do verbo do, que é o verbo fazer, aqui nós temos did. Então, irei fazer mais colocações. Conjuga-se assim: I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did, it did. Isto fez, algo fez, ou algo causou a ação de alguma coisa e não de uma pessoa. Isso precisa aparecer dentro do seu devido contexto. Então, veja aqui. I did, eu fiz. You did, você fez. He did, ele fez. Eu marquei os três primeiros para você ver que acontece de maneira repetida. A conjugação é repetida, mas segue também até o final a forma did. Então, a conjugação no passado geralmente é uniforme, apesar de ser irregular, de não ser com ed. Uma vez que você aprendeu qual é o passado daquele verbo, a grande maioria tem apenas aquela forma no passado. Veja que a forma did prevaleceu para todas as pessoas no tempo passado. Então, vamos ler a observação agora. Os verbos irregulares possuem formas variadas de passado e, sendo assim, não possuem regras que possam ser empregadas para todos os verbos dessa classe, como o ed ao final do verbo no caso dos irregulares. No caso dos regulares, a forma verbal no passado deve ser aprendida como se fosse uma palavra nova. Estudar
a lista. Então, eles possuem formas variadas no passado, não é? Sendo assim, não temos uma regra fixa, como aquela em que eu coloco ed ao final dos verbos. No caso dos regulares, os regulares receberão ed. Estes aqui terão formas variadas. Do, did. O passado did, o passado irregular did é só um exemplo. Há outros verbos também irregulares. Os que não se pode colocar ed ao final do verbo. Os que você pode colocar ed ao final do verbo são regulares. E o que eu devo fazer em relação aos irregulares? Deve ser aprendido como se fosse uma palavra nova. Estudar lista. Os bons dicionários possuem uma lista dos verbos irregulares. E também esta lista está disponível em muitos livros, na internet e em outras fontes. Há listas menores, médias e maiores. Na verdade, os verbos irregulares principais não são muitos, mas há lista daqueles que são menos frequentes e são irregulares. A lista dos irregulares mais frequentes não é muito grande. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido mais este detalhe sobre a língua inglesa, este importante detalhe. Vamos praticar. Até o próximo vídeo. Obrigado!